Você devia cantar sua, canta sua. Aí, já fica bonito demais. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Apagou? Nós fizemos isso para você tocar para você. Bom dia a todos, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso lar, nessa manhã maravilhosa, né? Eu sei que todos estavam assim, plenamente tranquilos com essas canções, sempre são muito bem recebidos, né? Porque existe todo um preparo na casa para que isso aconteça, mas a canção, né? A música vai ajudando a gente a entrar nessa sintonia. Nossa gratidão aos nossos irmãos, né, o Maurício, o Marcelo, que estão fazendo esse trabalho precioso para a gente aqui e ajudando ainda mais que entremos nessa sintonia maravilhosa prevista a todos nós, né? Nós vamos fazer a nossa prece inicial, vamos nos entregar totalmente a esta prece, vamos confiar, representar da melhor forma possível para cada um a nossa fé, nossa gratidão. E na sequência, então, nós teremos a apresentação do nosso querido irmão, palestrante desta manhã. Eu convido a todos que quiserem
para que continuemos nessa sintonia, para que aqueles que ainda não conseguiram entrar nela se esforcem, para que fechem seus olhos neste momento, para que se desvinculem de tudo aquilo que possa estar atrapalhando a concentração. Que nós possamos neste momento, diante da presença de Jesus, da presença dos nossos mentores amigos, anjos guardiões, que nos protegem, que nos embalam, que nos ajudam, que nos encorajam, que nós possamos expressar, em primeiro lugar, nossa gratidão. Gratidão pela vida, gratidão por estarmos aqui, gratidão por ouvirmos tantas coisas boas que modificam totalmente os nossos pensamentos, ou que pelo menos podem modificar. Gratidão pela nossa família, pelo trabalho. E eu digo sempre, gratidão pelas adversidades também, porque elas nos ajudam imensamente a nos revolucionarmos, a nos alterarmos, nos ajudam em nossa evolução. Que nós possamos agora pedir a coragem, pedir a fé de verdade, pedir para que nós entendamos o auxílio que já temos diante do nosso magnífico, indescritível Mestre Jesus. Pedimos então, com toda a humildade, de todo o coração, que Ele auxilie a cada um, que cada um neste momento pense individualmente aquilo que precisa para se tornar ainda melhor. Façamos então a nossa prece cantada diante dessa sintonia e desta concentração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. O alimento desse dia dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos, Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor zela por mim, zela por mim, e seja sempre assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
E agora nós vamos apresentar nosso querido amigo e irmão, já expressando a nossa gratidão pela presença, pelo empenho, pelo preparo desse trabalho para todos nós, que hoje vem da cidade de Sorocaba, é o Osmar Marte Filho. Vocês já estão vendo na tela a preciosidade do tema, não é? Nossos medos. O Osmar é expositor espírita em Sorocaba e também em toda a região, né? Está aqui conosco hoje, então vai além da região de Sorocaba. É o comunicador da rede Boa Nova de rádio, articulista das revistas Reformador e Revista Internacional de Espiritismo. Osmar, nossa imensa gratidão, o espaço é todo seu. Muito obrigada. Bom dia a todos. Uma grande alegria, uma grata satisfação estarmos novamente nesta casa, depois de alguns anos que aqui estivemos, e também nas casas da cidade de Matão, terra de Caibarchute, o bandeirante do Espiritismo, que tanto nos inspirou e nos inspira, e esses novos companheiros das casas, que são os novos bandeirantes do Espiritismo, né? Que vão trazendo para todos nós este conforto, esta esperança, esta fé, através da doutrina espírita de que tanto necessitamos. Gostaria de pedir só para desligarmos os nossos celulares, aqueles que estão no modo ruído, vamos assim dizer, né? E colocar no modo silencioso, ou no desligar, né? Por quê? Porque o celular hoje não é só o toque, quando alguém liga para a gente. Ele também traz informações, né? Ele traz notícias, ele traz vídeos. E às vezes a gente está na casa espírita, aguardando para começar a palestra ou uma atividade, e está no celular. A gente sabe que a casa espírita é um ambiente espiritual já preparado, espiritualmente, anteriormente para nos receber. E quando você está lá olhando coisas, textos, às vezes não condizentes, não adequados, você está trabalhando aquilo na sua mente. E está poluindo o meio ambiente espiritual já preparado pela espiritualidade. Então não é só mais o toque do celular. Até tempos atrás era só, a gente pedia para desligar porque o ruído atrapalhava. Hoje não é só o ruído, hoje também são os conteúdos que as mídias trazem. A gente tem que filtrar isso o tempo inteiro, né? Não só no celular, como na TV, nas conversas e tudo mais. Então, vale a pena a gente refletir sobre isso. Nós temos, como nossa companheira iniciou nos apresentando, nossos programas na rede Boa Nova de Rádio. É uma rede de rádio espírita, espiritualista, mantida pela Fundação Espírita André Luiz de São Paulo, das Casas André Luiz, Centro Espírita Nosso Lar, São Paulo, Guarulhos. Nós temos 2 programas, um que nós estudamos o livro A Gênese de Kardec, que é um livro bastante importante, que traz muito conteúdo, conhecimento científico, conhecimento filosófico e moral da doutrina espírita, no nosso programa Revelação, todas as quintas-feiras, às 10 horas da noite. Claro que às vezes o horário não é muito adequado, e também aqui vocês não vão pegar pelo rádio, que é um rádio AM, mas pode pegar pela internet, é radioboanova.com.br, ou os aplicativos para celular, os apps, né, que você pode baixar e instalar no celular, no tablet e ouvir no mesmo horário, quintas às 10 da noite, ou fora do horário, porque tem os programas que ficam lá guardadinhos no site, é só acessar o site e procurar. E o outro é o Espelho da Vida, que nós comentamos músicas e textos à luz da doutrina espírita, nos sábados às 18 horas, também do mesmo sistema, ou ao vivo no site, ou offline, depois lá no guardadinho no site. Nosso tema para hoje, então, são os nossos medos na visão espírita. Não sei se alguém aqui tem algum medo. Talvez alguém tenha, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Lembrando sempre que nós somos espíritos num longo processo evolutivo, numa experiência de aprendizagem. Nós estamos nos desenvolvendo moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Nós somos espíritos. Não é que nós temos um espírito. Algumas pessoas ainda falam assim, o meu espírito faz isso, o meu espírito faz aquilo, quando eu durmo, meu espírito vai para lá, vai para cá. Não, quem dorme é o corpo. E o espírito continua ativo, porque o espírito não dorme, o espírito não morre. O espírito continua a sua vida espiritual.
que é a alma, né? Que nós somos a alma, o espírito encarnado. Então nós temos um grande conteúdo espiritual para desenvolver. E experiências reencarnatórias. As reencarnações vão nos dando oportunidades de experiências. Como diz, Jesus já nos diz, né? É preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. Ora, nessas aprendizagens, nós vamos desenvolvendo valores, que são as virtudes, e também vamos desenvolvendo dificuldades, ou vamos causando dificuldades que têm que ser corrigidas. Isso é natural. Então, não nos preocupemos com a nossa limitação, com as nossas dificuldades, com os nossos medos, inseguranças, culpas, mas sim vamos entendendo a razão deles e como lidar com eles. Não nos culpemos e não nos cobremos demasiadamente. Deus dá na medida certa as nossas situações, né? Ele não dá mais do que a gente possa suportar, porque Ele é Deus, Ele é o Pai misericordioso, Ele é a fonte suprema do amor. Então, o que nós estamos passando hoje é o que nós podemos enfrentar. É o que nós vamos dar conta de resolver. Então, vamos pôr isso na nossa cabecinha. Se Deus confiou em nós, a família que nós temos, o trabalho que nós temos, os compromissos e responsabilidades que nós temos, é porque Ele confia em nós, certo? Se Ele confia em nós, quem sou eu para não confiar em mim se Deus confia em mim? Quem sou eu para ficar questionando a vontade divina que confiou em mim se eu não confiar em mim, certo? Então eu preciso confiar em mim, porque Deus já confiou. Quando Ele me deu aquela situação, quando Ele me deu aquela pessoa, né? Ou aquele chefe, ou aquele tipo de trabalho, ou a falta de trabalho, que é o desemprego, os problemas, Ele está confiando que eu vou resolver. Então eu vou resolver, porque eu sou um espírito e tenho condições para isso. Eu tenho a marca divina em mim, que é a divindade de onde nós viemos. Então vamos entender que nós somos espíritos com grande potencial. Basta que a gente acione esse potencial através dos mecanismos que nós temos, especialmente da vontade, né, que é um grande atributo do espírito. Eu sempre fico olhando os alpinistas. Tem uns programas na TV que ficam mostrando os alpinistas que vão para o Everest, né? O Everest é o pico mais alto do mundo, tem 8.848 metros de altura. Um avião voa a 10 mil metros. Um avião só voa 2 mil metros acima do Everest, ou 1.200 metros acima. Já pensou? Quase que dá para você olhar o pico do Everest de um avião. E o cidadão põe na cabeça que ele vai subir quase na altura de um avião. Quase na altura que um avião está voando. Por quê? Porque ele tem uma meta, ele tem um objetivo. Né, que não vem ao caso questionar por quê, mas ele tem essa meta, ele vai se preparar para isso. E ele vai acreditar que ele é capaz. Se ele falar, eu quero escalar o Everest. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Porque o Everest é muito frio, é muito alto, é muito difícil. Vou escalar só aqui o morro tal, aqui de Matão, que é mais fácil. Não, ele quer o Everest. E ele acredita que ele pode. E ele vai se preparando para isso. Não é da noite para o dia. Ele vai se preparando. Nós temos um objetivo, uma meta espiritual. Seja ela resolver uma situação, seja ela desenvolver um potencial, resolver um relacionamento. Eu tenho uma meta. Então eu vou me preparar para isso. Como faz um alpinista, como faz um esportista, no caso das Olimpíadas, né? Ele vai treinando, ele vai se preparando. Então nós vamos trabalhando o nosso potencial para resolver uma situação. As formigas têm um exemplo muito interessante para dar para nós, porque as formigas, elas trabalham muito em conjunto, né? Elas têm um grupo, que é um formigueiro, e elas trabalham em conjunto. Então, quando elas vão explorar um lugar, elas se deparam muitas vezes com obstáculos, né? Às vezes é um graveto, uma folha, um outro animal, sei lá, água. O que ela faz? Ela olha ali por alguns segundos a situação, já na cabecinha de formiga dela, né? No cérebrozinho de formiga, ela já analisou a situação, já pensou, bom, eu posso ou eu não posso? Se eu posso, ela vai, e levanta até 10 vezes o próprio peso, a formiga, e vai e resolve. Ou ela dá a volta, ou ela passa por cima, e quando ela não resolve, o que ela faz? Ela volta e vai conversar com as outras formigas.
numa linguagem que eu chamo de formiguês, que é a linguagem, o português das formigas. E ela vai lá e ela explica para as outras, olha, ali tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vem um bando de formiga atrás, uma tropa de formiga, e elas resolvem a situação. Então, ou você resolve superando a dificuldade, ou você pede ajuda. A ajuda é o que nós viemos fazer aqui, buscar ajuda no conhecimento doutrinário espírita, na fluidoterapia, que é o passe, no tratamento espiritual, na fé. Pedir ajuda para a espiritualidade, né, para os bons espíritos, em nome de Deus, que nos ajudem, porque às vezes realmente fica difícil sozinho. E Deus está prevendo isso, né? Sozinho eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir com ajuda. Porque às vezes o problema está grande de dentro dele, mas se eu vou para mais longe, ele fica mais fácil de resolver, porque a pessoa está vendo de outro ângulo, né? O atendimento fraterno faz isso, ele olha de um outro ângulo, de fora, fica mais fácil de resolver. Então, dito isto, que nós somos espíritos, que nós somos homens encarnados, mas temos um potencial espiritual, uma das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia são os medos. Por quê? Porque o medo, na verdade, como diz o Emílio Mirey Lopes, que é um psicólogo, é a mais primária das emoções humanas. Ela vem dos nossos primórdios na evolução antes de sermos homens, na condição pré-humanidade, quando estávamos nos animais, como princípios espirituais, e depois na condição humana, porque nós precisávamos nos defender das ameaças. Então nós tínhamos aí animais, outros homens, infelizmente, né, que ainda são ameaças ao invés de serem irmãos, outras situações de perigo, chuvas e tudo mais, terremotos em alguns lugares. Então nós precisamos nos defender. E o medo faz isso. Herança atávica do homem primitivo, sua primeira emoção foi de medo diante do caos que não entendia, instinto de conservação. Nós viemos com esse instinto de conservação, que é a autodefesa. Isso é natural. Só que nós ainda estamos numa época, com Moisés, por exemplo, até Moisés, o que valia era a lei de Talião, né, tal qual. Talião não é uma pessoa, né? Não é um homem que criou a lei, não, vem do termo tal qual. Então, tal qual eu recebo, eu me dou o direito de fazer. Se alguém me roubou, eu me dou o direito de roubá-lo. Se alguém mata, a justiça se dá o direito de matá-lo. Ou se rouba, cortam a mão, né? Então, era tal qual ele fez, ele recebe. Isso valia com Moisés, porque era necessário naquela época. Nós defendíamos os nossos territórios, nossas famílias, nossas posses. Depois Jesus vem nos dizer, eu vos trago boas novas, que vos ameis uns aos outros. Né? A boa nova é a boa notícia, e evangelho em grego quer dizer boa notícia. Qual é a boa notícia que o evangelho nos traz? Que nós não precisamos nos vingar, nós não precisamos devolver na mesma moeda o que nós recebemos. Por quê? Porque estamos regidos pela lei do amor, pela lei de causa e efeito, que nos diz que aquilo que eu faço, eu respondo, eu preciso corrigir depois. Então não há mais necessidade de defendermos o nosso território com unhas e dentes, como fazíamos no passado, porque estamos inseridos na lei de causa e efeito. Então não vale mais para nós a lei de Talião, vale a lei de causa e efeito. Os animais agem por instinto de defesa, de conservação, porque eles ainda não têm, embora sejam princípios espirituais, eles não têm consciência de si mesmo, livre escolha, responsabilidade sobre seus atos. Nós temos. Para nós vale a lei de amor, lei de causa e efeito. Então eu preciso começar a repensar o que eu faço. Não mais agir no automatismo da autodefesa e da agressividade, e sim compreender o próximo, compreender a situação, a dificuldade do próximo, como nós também temos, e amar, exercitar a compreensão e a caridade para com o próximo, porque quando eu exercito o amor, eu estou semeando o amor para mim mesmo, e quando eu exercito a vingança, eu estou construindo dores futuras. É melhor amar. Jesus sabiamente já nos traz essa lei. É melhor amar
Porque amar evita problemas futuros. Perdoar evita problemas futuros. Quando nós não perdoamos, é como se a gente estivesse algemado ao ofensor, jogando as chaves das algemas nos oceanos. Fica difícil se libertar. Quando você perdoa, você se liberta. A pessoa fica livre e ela vai responder por seus atos. Você perdoou. Por isso Jesus, ele deixa para o final a lição mais difícil, que é a do perdão na cruz, né? Quando ele perdoa todos aqueles que o estavam agredindo, produzindo nele aquela dor, aquele sofrimento, né? Mas ele nos ensina o perdão. Então, não precisamos mais dessa autodefesa extrema, mas precisamos continuar tendo cuidados. Então, há uma diferença entre o medo, que é o cuidado, do medo patológico. Então, é nossa defesa frente aos perigos, o medo, mas ele pode tornar-se patológico, transformando-se em fobias, associada à ansiedade. Uma coisa é o medo dentro de um certo limite. Eu vou andar, por exemplo, num piso muito liso, com dia de chuva, com um sapato de sola muito lisa. O que eu tenho que fazer? Eu estou andando lá, quase que um piso ensaboado, com um sapato super liso. Num dia de chuva, o que eu tenho que fazer? Andar assim, olhando para cima, olha como está bonito, ups, escorreguei, né? Então eu tenho que tomar um certo cuidado, aqui o piso está molhado, está chovendo, né? Um certo cuidado, mas não um medo exagerado. Meu Deus do céu, vou cair, não posso nem dar um passo que eu já vou cair. Aí já é um medo exagerado. Então há um limite entre o medo, que é o cuidado, que nós temos que ter no dia a dia, do medo patológico. Do medo que sai do controle. Ou que vira um problema maior de ansiedade, ou mesmo de doenças psiquiátricas, né, doenças mentais. Nós vamos aqui fazer uma rápida abordagem da psicologia, da psiquiatria, rápida e com a visão espírita. Veja, nós trazemos as nossas próprias ansiedades, dificuldades, inseguranças e medos. Isso é natural. Se nós estamos enfrentando a situação que estamos, é para o nosso melhor. Né? Numa doença, numa dificuldade. Eu posso trabalhar no bem, e aí estar já reequilibrando, compensando no bem aquela dificuldade, aquela enfermidade. Veja, a ansiedade vem da nossa vontade extrema, ou do nosso desejo extremo, de resolver as coisas de forma imediata. Vocês têm essa necessidade, assim, ver uma situação, ver um problema, e já quer a solução de imediato? Tem? Eu tenho. Eu quero resolver para ontem. Por que será? É uma coisa que nós temos que conversar com a gente mesmo, né? Ou pedir ajuda externa, como diria o Silvio Santos, ajuda dos universitários e das placas, né? Ou seja, perguntar para alguém, pode ser um psicólogo, um psicoterapeuta, pode ser um psiquiatra, pode ser no atendimento fraterno, e para a gente mesmo. Por que eu quero resolver já? Não sou um espírito milenar? Eu não tenho a vida inteira espiritual pela frente? Eu sou imortal. Nós somos imortais, nós nunca vamos morrer. O corpo vai, porque o corpo tem uma data de validade, né? Igual o Danone, né? Chocolate, suco, essas coisas têm data de validade. Como nós somos feitos das mesmas coisas do chocolate, nas proporções diferentes, é lógico, né? Mas somos dos mesmos elementos, tem uma data de validade. Mas o espírito não. Então, o que vai me acontecer de pior?
Aliás, nada pode ser pior, tudo é para o melhor. Porque Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo concorre. De tudo dai graças, né? Paulo apóstolo. De tudo dai graças. Então, o que é o pior? O que é o mal? O que é o ruim? A gente vai ver isso na sequência da nossa apresentação. O que é o ruim? O que é o bom? O que é o bem? O que é o mal? Né? Nós vamos ver na sequência. Então eu tenho ânsia por resolver as coisas hoje, mas às vezes não dá para resolver hoje. Veja, se Jesus fosse ansioso, né? Nós estamos aqui há 7 milhões de anos na Terra. O homem está na Terra como homem há 7 milhões de anos. E olha o que nós estamos fazendo. Imagine se ele fosse ansioso. Ah, esse pessoal, viu, pelo amor de Deus, já trouxe o evangelho, já mandei fulano, já mandei esse... E nada. Meu Deus do céu, o que mais tem que fazer? Não é? Não, ele espera pacientemente. E vê a gente fazendo progressos lentos, mas faz progressos. Então não precisamos nos desesperar para resolver as coisas para ontem. As coisas têm o seu tempo. E tem coisas que a solução já está dada. A situação dela já é a solução. Então a gente tem que se confortar ou se resignar. Há um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo chamado obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão e resignação é o consentimento do coração. Quem trabalha numa empresa que tem um chefe, o chefe geralmente é aquele que manda, né? E o subordinado geralmente é aquele que obedece. E diz o ditado que quem pode manda, quem sabe mais obedece. Não sei como é o ditado. Quem pode manda, quem não pode obedece. Enfim, quem pode mais e manda... não sei qual é o ditado. Mas enfim, tem que ter sabedoria para obedecer. É a obediência. Porque se ele não obedece... Como é o ditado? Manda quem pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? Então, olha, quem tem juízo obedece. Especialmente os homens que têm que obedecer às mulheres, porque tem juízo, né? Enfim, porque obediência é o consentimento da razão. Eu raciocínio, falo, se eu não obedecer, ele vai mandar trazer a carteira de trabalho amanhã, vai marcar a data da baixa e vai mandar para o sindicato homologar, não é? Isso é obediência. A resignação é o consentimento do coração. Eu vou me resignar perante uma situação que já está resolvida, ou que é de longo curso. Agora, resignar não quer dizer, então tá bom, então eu vou ficar aqui chorando até o fim da minha existência, me lamentando, porque vou ter que me resignar. Não, resignar é aceitar a situação e continuar buscando solução, com fé, com esperança, mas sem revolta, sem revolta. Então, não precisamos tanto dessa ânsia por soluções imediatas, porque nós temos o nosso tempo e tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Há a ansiedade normal, que é o aviso de um perigo iminente, estado de alerta, e há a ansiedade patológica. Então, por exemplo, eu vou lá prestar um vestibular. Eu tenho uma ansiedade normal, vamos dizer assim, eu vou no primeiro encontro de amor, marquei com a namorada, né? Na churrascaria, não sei, a churrascaria acho que não, na pizzaria, não, acho que não, na praça talvez, né? Na praça, marquei lá com a namorada e tal. É uma ansiedade que a gente tem, não é? Vou no cinema, tem cinema aqui? Vou no cinema, como chama o cinema? Cine Teatro Matão, vou no Cine Teatro Matão, assistir um filme, é uma ansiedade agradável. E vou, às vezes, mudar de casa, vou mudar de trabalho, vou fazer uma entrevista de emprego. É uma ansiedade relativamente natural. Porque se não tiver essa ansiedade, você fica apático diante da situação, né? Outra coisa é a ansiedade patológica, que é uma reação desproporcional ao perigo. Então, tem uma situação de perigo. Eu sei que tem, só que eu não consigo controlar a ansiedade. Diante daquela situação de perigo, eu me descontrolo emocionalmente. E gera problemas emocionais e físicos, que repercutem no físico, inclusive, né? Então, é isso que a gente está tratando aqui. As questões da ansiedade descontrolada ou dos medos descontrolados que nos dominam. Essa ansiedade pode gerar os transtornos mentais, como transtorno ou síndrome do pânico, agorafobia, agora, não é agora, né? Agora é o hoje.
Ágora, do grego, quer dizer mercado. Então é o medo de estar no mercado, não no mercado econômico, na aglomeração de pessoas, muitas pessoas juntas. A pessoa tem medo de ficar em lugares públicos com muitas pessoas, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que é o chamado TOC. A síndrome do pânico pode, por exemplo, gerar taquicardia, falta de ar, sudorese, dor no peito, ondas de calor ou calafrios, náusea, vertigem, formigamentos, medo, sensação de morte iminente. Isso também é parecido com um ataque cardíaco, né? Então, muitas pessoas têm um ataque de pânico e dá a impressão que está tendo um infarto. E não é só um ataque de pânico. Bom, não é bem o termo só, né? Mas é um ataque de pânico. Enfim, a pessoa precisa lidar com isso, porque gera um descontrole tão grande que afeta realmente emocionalmente e fisicamente o organismo. A nossa mente é muito poderosa, né? Ela aciona mecanismos no nosso corpo o tempo inteiro. E a mente não é o cérebro. O cérebro é um instrumento da mente. A mente é um atributo do espírito. Então, não é o cérebro que está trabalhando independentemente. É a mente. A minha mente, conectada ao meu cérebro, afeta o meu organismo. Então, eu preciso trabalhar a minha mente. E trabalhar a minha mente é o meu conteúdo espiritual, através da vontade. Então, esse conhecimento nos ajuda a lidar com as situações do dia a dia. A agorafobia é medo de lugares públicos. O TOC, eu trouxe aqui um personagem de série, né? É o Monk, não sei se vocês assistem ou assistiram, porque já parou de passar. É um detetive que trabalhava na polícia de São Francisco, bom detetive, e ele teve uma situação em que ele foi perseguido por um bandido. E o bandido armou uma cilada para ele no estacionamento de um prédio. E explodiu o carro o carro dele. Só que quem estava no carro era a esposa, não era ele. O que aconteceu? Culpa. Uma culpa extrema. E essa culpa gerou o TOC. Ou seja, ele tem manias e medos. Uma vez ele foi fazer uma ficha no médico, e o médico falou, de que medo o senhor tem? O senhor tem medo do quê? Ele falou, eu tenho 256 medos diferentes. Aí ele começou a listar os medos, aí ele não sabia nem qual era o principal que ele tinha, dos 10 primeiros, qual que era o principal, porque gerou uma culpa, né? Um remorso de uma situação que ele não conseguiu controlar, até hoje na série ele não conseguiu achar quem fez aquilo, e a esposa desencarnou. E isso gerou nele um transtorno mental, e ele carrega esse transtorno mental, né? Mas ele continua sendo um bom detetive. Por que a gente traz esse exemplo? Porque é uma coisa que pode acontecer. Então, não fique estacionado na culpa. Trabalhe a situação. Olha, eu fiz o que estava ao meu alcance. Eu não tive responsabilidade sobre isso. Ora, eu não fiz o que estava ao meu alcance e tive responsabilidade sobre isso. Da mesma maneira, eu vou fazer o que eu puder para resolver a situação, sem cobranças. Porque nós estamos em aprendizagem, nós não temos que nos cobrar excessivamente, temos que buscar a solução, o ressarcimento, o reajuste, dentro das nossas possibilidades. Lidar com a situação. O TOC, ou outras doenças mentais, funcionam como um mecanismo de defesa. Mesmo o medo, né? Funciona como um mecanismo de defesa. Falsa impressão de domínio da realidade. Lidar com uma situação que nós não controlamos. Então eu crio manias, eu só vou andar nas peças pretas do piso. Aqui, por exemplo, não daria nem para andar, porque não tem peças pretas no piso, né? Só nas peças, sei lá, só nessas peças assim, que estão assim. E a pessoa cria aí essa situação, se eu não fizer isso, alguma coisa vai acontecer. Porque ele quer controlar uma situação que ele não consegue controlar. E às vezes a gente quer controlar o filho, quer controlar o marido, não é? A esposa, não dá. Então não dá para ter controle sobre a situação. Dá para fazer o nosso melhor, mas não dá para querer controlar as situações, ou controlar as pessoas. Então tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Não dá para querer controlar tudo, dá para fazer o nosso melhor. Não fiz o meu melhor, mas eu, sei lá, errei, porque me deixei levar pelas fraquezas, né? A carne é fraca, diz o ditado popular, né? Eu acho que a carne é cara, não é que ela é fraca, ela é cara só, né?
Porque quem controla a carne é o espírito. Então eu preciso estar forte para controlar a matéria. Mas às vezes não consigo. Então eu vou fazer de novo. O que a escola faz com a gente? A escola dá novas oportunidades. A escola não cobra excessivamente e pune para sempre. Nós estamos numa escola. Deus não nos pune para sempre. Deus nos dá novas oportunidades. Fazer de novo, tentar de novo, fazer de novo. Jesus fala isso, né? Vai, não peques mais. Então você já aprendeu a lição, você procura andar na linha. E sempre que houver dificuldade, a gente vai buscar a reconciliação com a própria consciência, reconstruir a situação. Bom, vamos listar aqui alguns medos, só para a gente se situar, né? E ver aí, cada um tem um medo de alguma coisa, né? Da morte, alguém tem medo da morte? Medo da velhice, eu já não tenho porque já estou nela, então... Medo da velhice, que é estar próximo da morte, né? Medo de ficar doente em consequência de morrer. Isso quem fala é Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, um livro extraordinário, biografia de Divaldo Franco, sobre essas questões emocionais, ansiedade, medo, culpa, remorso. Conflitos existenciais. Medo da pobreza, também não tenho essa porque eu já estou nela, então fica mais fácil, né? Medo de ficar feio, não, porque eu já estou feio, então também não tenho esse medo, né? Enfim, medo da morte de entes queridos, medo da crítica alheia, medo de ser assaltado. Aqui no Matão não tem esse medo, né? Tranquilo aqui, né? Medo de ser assaltado. Bom, a gente pode não ser assaltado fisicamente, mas de outras maneiras a gente é, né? Medo de sofrer, medo de amar, medo de dirigir, medo de elevador, medo de altura, medo de avião, ou de andar de avião, não é que o avião vai cair na cabeça, né? Mas de andar de avião, medo de, sei lá, medo de amar, de namorar, de ficar junto, de ter um relacionamento. Acho interessante hoje em dia, porque no meu tempo não tinha isso. Hoje em dia, as pessoas põem no Facebook assim, muda o status para em um relacionamento sério. Acho muito interessante. Eu fiquei pensando, você estava num relacionamento que não era sério antes? Era uma brincadeira, então? Agora é sério? Qualquer relacionamento tem que ser sério. Aí começam a vir aqueles parabéns, né? Aquelas curtidas. Ai, que bom! É como se a pessoa tivesse casada já, né? Quase que estão perguntando, quando vai ser a festa de casamento e tal, né? Qualquer relacionamento tem que ser sério. Ou era brincadeira antes? Então, se relacionar é responsabilidade, né? Não é só uma brincadeira. Medo de mudanças, mudanças de vida, mudanças de situação, perda de coisas, né? Perda de condição, de mobilidade, de memória, da visão, de lugares fechados, medo de errar, medo de bolsos vazios, medo de computador, né? Da modernidade, a tecnofobia, porque a gente é do tempo, a gente não sei se vocês são, do tempo da máquina de escrever, que depois virou máquina de escrever elétrica, que era muito chique, fazia tudo sozinha a máquina de escrever, elétrica. E depois veio o computador, aí a gente ficou com medo, porque o computador é uma coisa muito, muito estranha, muito moderna, será que eu vou prejudicar, eu vou estragar o computador, né? Eu vou perder? Não, é progresso. Não que todo progresso seja moral. Não que tudo que está na moda é moral. Às vezes ele é normal. Então, a gente tem que aceitar o progresso com ressalvas. Porque há certas coisas que são modismos que não são morais, são só normais. Então, a gente vai acompanhando o progresso naquilo que é moral, né? Então, medo do escuro, medo da solidão, medo de falar em público, medo de ser preso, medo do desconhecido, né? Medo de espíritos, alguém tem? Todos somos espíritos aqui, então é só olhar para o lado, já vai ver um espírito, né? Medo de animais, como rato, por exemplo. Eu já trouxe um rato simpático aqui, né? Medo de lagartixa, às vezes a pessoa tem medo de lagartixa. De cobra, olha que cobra simpática. Medo de barata, olha que barata simpática. Brilhante essa barata, né? Ela passou lustramóveis para vir no centro hoje, né? A barata.
Bonita, né? Vocês gostam de barata? Eu trouxe um pouco aqui, vou soltar aqui, brincadeira. Então o que a gente faz? Chinelo nela, né? Então se você tem um medo, tem uma solução. Por que eu tenho medo pavoroso de lagartixa? Alguém tem esse medo? Pânico de lagartixa? De cobra, escorpião, político, sei lá, qualquer coisa assim? Por quê? Porque algum trauma eu tenho nessa situação. Barata, seja lá o que for. Algum trauma, alguma situação eu vivenciei, que não é a mesma do outro, né? Então eu preciso lidar com essa situação. Não me deixar levar por ele, mas lidar com essa situação. De que algo ruim possa acontecer, medo da mediunidade, tem gente que vem no centro e fala, por favor, estou vendo espíritos, tire de mim isso. Não dá para tirar. É uma oportunidade de trabalho, expiação e provas, de aprimoramento moral. Então aproveite a oportunidade. Deus está te convidando ao trabalho, e ao invés de passar por dores e dificuldades, trabalhar pelo próximo, e assim aliviar as próprias dores. Medo de ter medo também, né? Então o medo às vezes torna-se incontrolável e desproporcional à ameaça, que é uma fobia. O indivíduo sente medo sem ter sequer um motivo, que toma conta de sua mente, causando-lhe imenso pavor, taquicardia, insônia, etc. Então esse medo patológico tem que ser tratado. Às vezes a pessoa para a vida dela por causa de medos patológicos. Deve ser tratado com a psicoterapia, com a psiquiatria, especificamente a psiquiatria, e também na casa espírita, porque nós somos um ser integral, espírito, perispírito e corpo físico. Pode ser que algumas questões sejam mais físicas, mas sobretudo estão na minha mente, na minha condição espiritual. Então eu vou lidar com isso de forma integral. A psicoterapia vai me ajudar a resolver traumas, às vezes, culpas, inseguranças que geram esses medos. A psiquiatria para resolver ou reequilibrar o cérebro, que é um equipamento físico que tem que ser tratado fisicamente. E o tratamento espiritual vai me ajudar como espírito a resolver as situações. Sensação de descontrole dos próprios pensamentos, medo, sensação de que está ficando louco. Preocupação excessiva com coisas que a pessoa sabe conscientemente que não precisa se preocupar tanto. Acontece com vocês? Preocupação excessiva com coisas que eu sei racionalmente que não preciso me preocupar tanto. Eu tenho um caroço no braço. Caroço no braço é uma espinha, sei lá, é um cisto, né? Não, é um câncer, já está em estado avançado, eu vou morrer, e fulano, eu tenho que ir no médico imediatamente. Não necessariamente. Então, calma, né? Não deixa que isso tome conta. O médico pediu um exame mais aprofundado. Ai, Jesus, o médico pediu um exame mais aprofundado. Ele quer saber mais. Ai, meu Deus do céu, e agora? O que será de mim? E se der alguma coisa? Vamos tratar. E se não der para tratar? Você vai desencarnar. Mas você já não sabia que ia desencarnar? Né? Quando você já veio para cá, você já não veio sabendo que ia desencarnar? Mas eu não quero desencarnar, porque eu tenho... Tudo tem seu tempo. Então vamos ter confiança, vamos ter fé. O máximo que vai acontecer é desencarnar. O máximo. E se você estiver preparado, não tem problema nenhum. Se não estiver preparado, dá tempo de se preparar. Né? 5 minutos são suficientes para se preparar. Especialmente mudando posturas, fazendo o bem, confiando na misericórdia divina. Nós somos espíritos, nada pode nos atingir, nada pode nos prejudicar, ninguém pode nos prejudicar. Ninguém pode. Ninguém, nem espíritos encarnados, nem desencarnados podem nos prejudicar, a não ser que eu permita. Especialmente com o que eu faço, aí sim, o que eu faço pode me prejudicar. Mas o que os outros fazem, não. Porque se alguma coisa acontecer que os outros fazem, é da minha necessidade. Então é um bem para mim. Agora, o que eu faço gera consequências. Em resumo, eu só devo temer o que eu faço. Então fica mais fácil, né? É só mudar o que eu faço. Porque quando eu faço coisas melhores, eu vou receber coisas melhores. É simples. Então mudar a postura, confiar na misericórdia divina, mudar o pensamento, trabalhar no bem, isso vai mudar o que eu faço. E o que eu faço volta melhor para mim, certo? Então até o que os outros vão fazer para mim, vai melhorando.
A gente tem inúmeros casos, exemplos disso. Você faz uma viagem de avião, sempre tem alguém, quando acontece um acidente, né, que é raro acontecer, mas quando acontece, fulano antecipou o voo, era para ir no outro voo e foi naquele. Ou fulano ia naquele e foi no outro. Por que isso acontece? Porque era da necessidade de cada um. Eu fui no médico e o médico pediu um exame tal e achou uma outra coisa. E aí eu tratei aquela outra coisa. Será que foi o acaso que ele achou aquela outra coisa? Não. Foi uma necessidade. Então, não existe a possibilidade de acontecerem coisas ao acaso. Agora, o que eu faço é da minha responsabilidade. Então, é uma nova coisa. Eu preciso tomar cuidado com o que eu faço. Por isso, a gente está na casa espírita buscando melhorar nossas atitudes. Então, eu fico pensando, o que é a dor? O que é o mal? Mal não é o que o outro me faz. Mal é o que eu faço longe das leis divinas. Isso é um mal. Desemprego é um mal? Num primeiro momento pode ser, porque você tem dificuldades, mas é um desafio novo. Se a misericórdia divina te permitiu passar por isso, é da sua necessidade para construir outras coisas, desenvolver outros potenciais, desenvolver às vezes a humildade, de sobreviver com recursos financeiros esparsos, poucos. Num planeta e num mundo e num país em que nós estamos, nós temos que nos acostumar com essa ideia. Nós não podemos ser uma ilha de riqueza num país em pobreza e achar que está tudo bem. Essa riqueza tem responsabilidade, tem um custo, mesmo que ela seja ganha honestamente. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é para distribuir a riqueza, mas é para favorecer o próximo com a riqueza. Não é para dar o dinheiro, é para produzir o bem com esse dinheiro. Seja como for, mesmo que seja pagando impostos, porque bem ou mal, de alguma maneira, esse imposto volta para a população. E com trabalho, com outros tipos de conhecimento, né? Semear o bem, são formas de usar bem a riqueza. Não que a gente vai distribuir, não é isso, o Evangelho fala isso. E assim por diante. Então, não é um mal, é um bem a situação que a gente vive, porque mobiliza em nós a fé, faz a gente buscar uma explicação, fortalece o nosso conhecimento, a nossa esperança, né? Então não há essa possibilidade de injustiça. Recentemente um amigo meu, colega meu, teve a desencarnação do padrasto, de infarto. E eu fui no velório e ele falou, minha mãe não merecia isso. Minha mãe é uma pessoa tão boa, meu padrasto é uma pessoa tão boa. Quase que ele falou, Deus foi injusto, né? Uma fala que a gente costuma ouvir. Por quê? Talvez as pessoas às vezes falam assim, por que isso está acontecendo comigo? E eu pergunto, por que não comigo? Por que não pode acontecer comigo? Né? Então, estamos aqui justamente para isso, para desenvolver, para enfrentar, para construir o bem. Então, não há que se temer o mal, porque o mal é só o que nós fazemos longe das leis divinas. Mas dá para resolver, basta reconstruir aquilo que foi feito. Não há por que ter preocupações. Na visão de Joana de Ângeles, a visão espiritual da psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, o medo pode ser experiências traumáticas na infância ou adolescência. Há aquelas cantigas populares, né? Quando a gente tinha as crianças pequenas, cantava assim, boi, boi, boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. A criança está tentando dormir, e você canta para ela, imagine a cara do boi, daquele gigante, daquele boi preto, pega essa criança que tem medo de careta. Além de não ter medo do boi, nem de careta ela pode ter medo. Né? Ou então, papai foi na roça, mamãe foi trabalhar, ela está sozinha, sem ninguém, ainda tem que dormir. Cuca, né? A Cuca vem pegar. Quer dizer, consola muito essas músicas para a criança dormir. Ela dorme de medo. Porque se ela não dormir, a Cuca pega, a mãe foi trabalhar, enfim. Né? Então, podem ser situações traumáticas. A gente faz aquelas ameaças, né? Durma, senão vai acontecer tal coisa. Faça isso, senão vai acontecer tal coisa. Não precisa fazer isso. Chantagens, né? Mostra a realidade. Olha, agora é a hora de dormir. Não amedrontar a criança com o medo. O homem do saco. Aqui tem homem do saco? Quando eu era criança, tinha o homem do saco. O homem do saco vem pegar, o guarda noturno vem pegar, vai no banco, olha o guarda, está armado, está vendo?
Se você mexer ali, o guarda vai pegar você. O policial militar, que faz um esforço tremendo para ser simpático com a população, vem a mãe e fala, olha, o guarda vai te pegar. Então, é uma ameaça, né, uma chantagem, e que pode gerar um trauma na criança, né? Então, experiências traumáticas na infância ou adolescência, atitudes educacionais no lar, né, de ameaças, relacionamentos familiares agressivos e também herança da culpa no inconsciente, de vidas anteriores. Então, a gente vem com uma situação para resolver, não é para ficar estacionado na culpa. Às vezes vem uma culpa inconsciente, uma culpa que você não sabe de onde e nem por quê. Elimine isso. No livro Autodescobrimento, Joana de Ângeles nos fala sobre a culpa, especificamente. Então, sugiro a leitura. Autodescobrimento. Não vale a pena ficar estacionado na culpa. Ah, porque há 30 anos atrás, no dia 2 de setembro de 1975, eu falei para minha mãe tal coisa. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, tire da cabeça, porque não resolve. Ou você fala corrigindo com a mãe, se a mãe estiver por perto. Se a mãe estiver no mundo espiritual, você conversa espiritualmente, resolve a situação. E espera uma oportunidade que a misericórdia divina te dê para resolver aquilo, né? O Dr. Jorge André, que é um médico psiquiatra espírita do Rio de Janeiro, diz, todo centro de energias em desequilíbrio, centro de energias no perispírito, que os hindus chamam de chakras, né? Nós chamamos de centros de força, tende a ser neutralizado por construções positivas. Comumente as dores, que os sintomas respostas de qualquer faixa determinam. Então, a dor é uma construção positiva. Olha que coisa interessante ele está falando. A dor é uma construção positiva. Como assim? A dor é ruim, a dor faz mal, a dor é um sinal de alerta para o organismo de que alguma coisa não está batendo, não está funcionando bem. Se for emocional, a dor é um sintoma emocional. Então, eu vou buscar a solução dessa dor. Por que é que eu estou com essa dor? Porque eu vou reconstruir os centros de força em desequilíbrio por construções positivas. Mas não é só a dor. A dor é um alerta. Mas o que eu faço com essa dor? Eu posso dizer que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Eu posso dizer, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Jesus fala, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Teremos tribulações? Teremos. Calor, frio, chuva, neve para alguns lugares, animais, dengue, febre amarela, não é? Atropelamentos, problemas, dívidas. Teremos tribulações. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, especialmente o mundo íntimo. Porque quando você trabalha o mundo íntimo, você supera essas dificuldades, né? Você se fortalece para essas dificuldades. Divaldo Franco diz que o medo é um grito do inconsciente pedindo terapia, para nos libertarmos dos conflitos mediante terapia do amor aplicada ao bem. Ele já está trazendo a solução. O medo é um grito do inconsciente pedindo ajuda para a terapia do amor, mediante a aplicação no bem. Então, a terapia de cura é o bem. A cura real é o bem. Aqui, acho que na casa, existe o trabalho da cura. E com certeza também sei que fala-se que a cura começa em você, na sua mudança. Então, na mudança no bem. Quando você faz o bem, não se preocupe, tudo vai dar certo. Ah, mas eu não fiz o bem. Faça. O bem compensa o mal em milhões de vezes. Por isso, Pedro, o apóstolo, diz que o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Pode haver também influências espirituais, né? Se eu tenho uma dificuldade emocional, que é uma fraqueza, pode haver uma influência espiritual, ressonância no inconsciente profundo de onde vêm essas experiências reencarnatórias. Consequências daqueles atos que ficaram sem regularização. Pode acontecer. Eu tenho uma fraqueza emocional, ou mesmo uma tendência a uma chamada tentação, e a espiritualidade inferior pode agir naquele campo, ampliando aquela dificuldade. Você vai perceber isso.
nós vamos perceber isso porque muda o nosso comportamento. Ou alguém vai perceber, né? Muda a nossa postura, a nossa forma de ver a vida, a gente fica mais desanimado, mais pessimista, mais desanimado, com mais reclamações, mais revoltado. Pode ser só nosso, mas pode ser uma influência espiritual. Então, prece, fluidoterapia dos passes, atendimento fraterno, mude o padrão de pensamento. Às vezes, vem pensamentos que ficam no ar. E Emmanuel diz assim, você não pode impedir que as aves voem sobre a sua cabeça, mas tem que impedir que elas façam ninho na sua cabeça. Imagine você com um ninho de coruja na cabeça, né? Um ninho de gavião na cabeça. Muita gente está assim, um ninho de gavião na cabeça. Porque o pensamento veio e ela, fez o ninho. Então, se for para fazer um ninho, faça de um bem-te-vi, não é? De um beija-flor, de um pássaro mais agradável, ou seja, pensamentos mais agradáveis. Né? Então, mude o pensamento. Porque todo ser possui impulso evolutivo que jamais o abandona. Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, médico psiquiatra espírita de São Paulo, né, diz que fobias e pânicos são convites para o trabalho interior. Busca de horizontes, de novas escolhas. São pedras que você faz degraus para que você caminhe para cima. Se tem uma pedra, faça um degrau. Tem um ditado que diz, me dê um limão, eu faço uma limonada. Tem uma pedra, faça um degrau. E com esse degrau você sobe para cima. Subir para cima, porque para baixo não tem como subir mesmo, tem que ser para cima mesmo, né? Então você sobe. Então veja, tem um vídeo aqui que mostra um pouco esse enfrentamento dos nossos medos. Atreva-se, mude, né? Está escrito aí em espanhol. Então a gente enfrenta, chama-se lobos internos, esse vídeo. Nós temos as nossas inseguranças internas, os lobos internos. Enfrente. O que a psicoterapia diz, né? Isso Joana de Anjos está dizendo. Depois a psicoterapia também diz, permita-se errar, em vista de seu estágio evolutivo, com o compromisso de corrigir-se quando necessário. Auto-perdão. Errar é natural. Errar é natural. Permanecer no erro é teimosia. Então eu vou errar porque eu estou num processo, mas eu vou aprender com esse erro. Se esse erro gera consequências dolorosas ao próximo, eu vou arcar com isso dentro do meu conhecimento, mas eu não vou me culpar. Então eu vou buscar a resolução. Eu posso errar porque os erros são previsíveis e corrigíveis. Joana de Ângeles nos diz, o erro é previsível e corrigível. Não sei se vocês conhecem a história de Thomas Edison, que foi um grande inventor americano, que desenvolveu vários equipamentos elétricos. Ele trabalhava muito com eletricidade, né? Transmissores, disjuntores e também as lâmpadas. A lâmpada já existia antes, só que ele aprimorou a lâmpada. E ele colocou o material mais resistente do filamento, de tungstênio, porque antes colocava um material que queimava rapidamente. E ele teve muita perseverança e muita determinação para encontrar um material para fazer a lâmpada acender e ficar acesa um bom tempo. E cada vez que ele não conseguia, ele dizia, ótimo, já sei que não é desse jeito. E não falava, Thomas Edison, você é um incompetente mesmo, você não serve para nada. Desista disso, faça outra coisa. Vai plantar alface. Não. Thomas Edison, você é capaz. Só não é desse jeito, é de outro jeito. Então, nós podemos aprender. Já sei que não é desse jeito.
vou fazer de outro jeito. É claro que gera consequências, então, compromisso de corrigir-se quando necessário. Racionalizar o medo, percebendo que há mais de imaginação do que de ameaça. Então, racionalize o medo. Por que eu tenho medo de barata? Porque a barata é um ser meio, sei lá, né, meio diferente, meio asqueroso, né, uma coisa meio assim, não sei por onde ela tem andado ultimamente, sei lá, mas eu não preciso ter um medo pavoroso de barata. Ou eu uso um chinelinho daqueles, ou eu uso um sapato, ou uso um inseticida, alguma coisa assim. Ou simplesmente subo em cima de uma mesa e espero alguém vir me acudir, também pode ser uma outra solução, né? Mas não ficar no desespero. Então, racionalize o medo. Por que esse medo? Por que essa insegurança? Por que essa preocupação? Né? Enfrentamento gradual de seus medos, que a psicologia faz, né? Medicação, quando for necessária, os recursos espíritas, a transformação moral do paciente, a nossa transformação moral. Se houver um processo de influência espiritual, a casa espírita vai fazer esse tratamento de orientação ao desencarnado. A prece, por si mesmo e pelo eventual companheiro espiritual, alguns chamam de obsessores, mas eu prefiro chamar de personal trainers, porque o obsessor, na verdade, é um espírito que me faz ser melhor. É um personal trainer do espírito. O personal trainer na academia, ele fica lá sentadão, não sei se fica, alguns não, mas alguns ficam sentadão e falam, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. O espírito pode ser assim, ele fica influenciando. Então, se eu me fortalecer, eu não vou ter mais essa influência. É um personal trainer. É claro que eu vou orar, porque ele não é uma mosca que tem que ser espantada, como se espanta uma mosca. É um espírito que tem que ser amado. Então, eu vou amar esse espírito. A casa espírita vai fazer esse trabalho, sem revolta, né? A prece, o passe, que é a fluidoterapia, porque o passe ajuda fortalecendo o perispírito, as emoções, o equilíbrio espiritual e também, eventualmente, a influência espiritual obsessor, né? Melhorar a autoestima, olhar-se, né, como um ser que tem potencialidade, que tem força, que tem coragem. Às vezes a gente se olha e se vê como um ser indefeso, né, frágil, mas na verdade nós temos grandes potencialidades. Cultivo de bons pensamentos, de boas leituras, né, como esse ser já tão jovem, já lendo, tão interessado esse livro, né? Boas conversas, cuidado com as conversas, com os comentários, né, porque isso também gera às vezes desânimo, gera desestímulo, né? Então, conversas otimistas, esperança, beleza, veja a natureza, né, as coisas que Deus cria pela natureza, as belezas das crianças, do meio ambiente em que nós vivemos, né, as chuvas, o sol, são motivos, são recursos de rejuvenescimento, de recompor o campo emocional. A fé, né, veja, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E venceremos com Jesus, com certeza venceremos com Jesus. Estamos aqui numa grande escola. A nossa grande determinação por Deus é o progresso, não há outra. Ele nos deixa fazer tudo, menos abrir mão do progresso. Ele nos deixa fazer o que a gente quiser. Como diria também o Silvio Santos, é por sua conta e risco, né? Mas sempre fadados ao progresso. É como um rio que arrasta tudo. A evolução. Então não tem por onde a gente vai melhorar. E estamos melhorando a cada instante. Veja, por exemplo, esta cena, vocês sabem quem é esse? Está vendo o galo aí? Lembra alguém? Esse é o palácio de Anás e Caifás, os sacerdotes judeus que estavam julgando Jesus. Jesus está lá dentro, está vendo ele lá dentro, né? Sendo espancado e julgado. E aqui quem é esse? Quem é esse? Pedro, né? Pedro, que era um amigo querido de Jesus, amava Jesus intensamente, e na hora H ele fugiu. E Jesus falou para ele, tu has de me negar 3 vezes antes que o galo cante. Porque era uma madrugada, as pessoas foram perguntando, Jesus estava lá, e perguntaram, você não é desses também? Você não é seguidor desse aí? Não, não sou não. 3 vezes e o galo cantou. Ou seja, ele teve medo. Ele teve insegurança. Ele teve fraqueza. Como que ele se sentia? Será que ele ficou
Será que ele ficou assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Traí Jesus, neguei Jesus. Não, ele foi reconstruir. E foi construir a casa do caminho em Jerusalém, o trabalho com os apóstolos, refez a existência. E chegou até o fim da vida, sendo crucificado, inclusive de ponta cabeça, a pedido dele, porque não se achava digno de ser crucificado como Jesus. E isso foi em Roma, e depois ele foi sepultado nas colinas do Vaticano. Era um cemitério que existia em Roma. Nessa colina do Vaticano, nesse túmulo de Pedro, foi feita uma pequena igreja, simples, pelos primeiros cristãos. E essa igreja foi se ampliando até que no ano 325, pelo Concílio de Nicéia, o imperador Constantino declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, e aquela igreja foi se ampliando, e hoje ela é a Basílica de São Pedro. Mas começou no ano 60 ou 70, com o túmulo de Pedro, depois de um trabalho árduo pelo cristianismo. E ele negou Jesus, sentiu medo, sentiu insegurança, ansiedade, mas ele superou-se, ele deu a volta por cima. Então nós trazemos aqui para nós concluirmos essa proposta espírita, ação no bem, caridade, fraternidade, benevolência, né? A libertação da culpa e fortalecer a vontade. Para isso nós trazemos frases do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que foi um continuador da obra de Kardec, sobre a vontade. Ele diz então, querer é poder, querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. Sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Não deixarei que dúvidas me ofusquem. Com a ajuda de Deus e dos irmãos espirituais, me elevo acima de todas as dificuldades. Vencerei o mal em mim. Vou me desapegar de tudo que me prende às coisas grosseiras. Possuo a chave de toda a elevação. Vou me conservar firme na vontade de elevar-me espiritualmente. Para a frente, sempre para a frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina. Espera aí. Sumiu. Afirmo-me na independência e dignidade da minha consciência. Digo a meus irmãos, despertai de vosso pesado sono, aprendei a conhecer-vos e conhecer as potências de vossa alma. Levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vosso destino. Todo homem pode ser bom e feliz, e cachorros, arteiros, também. Né? Posso vir a ser o que eu quiser, tenho uma janela florida de oportunidades. Saiba querer ser cada vez maior e melhor. Não mais temerei quedas, doenças ou a morte. Jesus então nos diz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E venceremos, porque o mundo está dentro de nós, e nós venceremos o mundo dentro de nós, na medida em que nos reconhecemos como espíritos, o outro como espírito, e melhoramos nossos relacionamentos, fortalecemos a nossa fé, a nossa vontade. Que a paz de Jesus nos ampare, estejamos na paz do Senhor, e que possamos ser sempre espíritos felizes. Obrigado pela atenção. Nossa gratidão ao nosso irmão pela brilhante explanação, né, feita, que nós possamos levar esses ensinamentos conosco, e tem muita sintonia tudo que foi dito, porque vivemos essas experiências diariamente, né? Nós lembramos que aqueles que quiserem indicar o que foi feito aqui, quem não pôde estar aqui hoje, né, fica ali, tudo foi transmitido pela TV Web, e fica gravado, é claro, para quem queira indicar o Facebook do Nosso Lar, né? Então, fiquem à vontade, porque a gente ouve, aprecia, tem essa oportunidade, e talvez queiramos que outras pessoas também possam ter. A vivência do medo é cada vez mais constante, né, dentro da humanidade, talvez porque a humanidade esteja se afastando
das possibilidades, né, da cura do medo. Então, que a gente possa usar esses ensinamentos, né? Nós vamos fazer a nossa prece final. Só vou lembrá-los de que a biblioteca está em pleno funcionamento, né? Nós falamos aqui, alguns domingos atrás, sobre as modificações do trabalho ali na biblioteca, que é uma fonte de edificação, é uma fonte de instrução, e nós temos todo um atendimento especial. Fiquem à vontade para utilizar esses serviços, tá bem? Antes do passe, vamos então fazer a nossa prece final. Muito obrigada, mais uma vez, e que nós tenhamos um excelente retorno aos nossos lares e possamos nos sentir edificados para a prática de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Que assim seja. Tu já beiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Verdade.